Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Tudo bem contigo, amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor conceda graça, paz, harmonia, abrindo o portal dos céus, derramando bênçãos inefáveis sobre as vossas vidas. Estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo, amados. Quero encerrar hoje o capítulo 15. O versículo de número 36 traz-nos a narrativa de uma grande discussão entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Um desentendimento que o levaram a romper. Houve uma quebra, uma separação no ministério de Paulo e Barnabé. Homens que trabalharam lado a lado tiveram uma grande discussão e devido a essa discussão não conseguiram mais trilhar junto, não conseguiram mais caminhar junto, lado a lado. Vamos conhecer essa história. A Bíblia diz que decorrido alguns dias, Paulo e Barnabé, disse Paulo para Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por toda a cidade em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado dele e não o tinha acompanhado no trabalho. E houve entre ele tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Muito bem, amados, nós vemos aqui um acontecimento. Eu já vos disse que a Bíblia, ele não esconde nada. A Bíblia traz em foco tudo o que acontece de bom e de errado, que tem ocorrido desde a época da sua fundação, desde a época que começou a ser relatado a história bíblica. Nós vemos momentos de auge dos homens de Deus, momento de queda, momento de luta, momento de desespero, momento de fragilidade. Tudo isso é registrado na palavra de Deus. A Bíblia não esconde nada. É um livro mais completo, e aqui a Bíblia traz-nos a narrativa de que Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Síria por muito tempo ministrando a palavra de Deus. Depois de ter voltado de Jerusalém, depois daquela última reunião ministerial, onde apóstolo Tiago deu a palavra final de que não deveria colocar carga sobre os irmãos novo convertidos. Então, eles manteram-se em Jerusalém por muito tempo ministrando a palavra de Deus. Chegando certo tempo, Paulo sentiu desejo em seu coração de voltar às igrejas fundadas por eles, visitada por ele, a igreja estabelecida por ele e por Barnabé, para ver como estava o trabalho das igrejas.
Então ele chama Barnabé e diz: voltemos para a cidade que nós visitamos antes, voltemos para confirmar a fé dos irmãos, para ver como está o trabalho, a obra de Deus. Então Barnabé disse para ele: Paulo, vamos levar também a João, que desde o princípio esteve conosco. Vamos levar a João Marcos. João Marcos, lembra-se que ele era sobrinho de Barnabé. E todas as pessoas, amados, que estão envolvidas numa obra de Deus, que são pregadores da palavra de Deus, eles almejam que seus familiares, seus antes queridos, sejam também homens de Deus. Assim como eu almejo que a minha esposa, minhas filhas, as pessoas que descendem, que vêm sendo da minha família, siga a minha fé. Barnabé também queria que o João Marco exercesse o ministério perante Deus. Mas Paulo, ele não aceitou. Ele não aceitou, ele não queria que levasse consigo aquele que havia abandonado o ministério desde a Panfilha. Porque lembra-se que quando chegaram em Panfilha, as lutas começou a ser mais acirrada para os dois apóstolos. João Marco não suportou a luta e volta para Jerusalém. E isso para Paulo foi como se houvesse uma deserção, como se um soldado tivesse desertado da sua fileira de batalha. E Paulo não aceitava, não admitia, provavelmente ele nem conversava mais com João Marcos. Existe ministério, por exemplo, quando alguém erra. Eu conheço alguns ministérios, eu já congreguei em vários ministérios, amados, e conheço alguns ministérios que quando alguém cai, quando alguém comete alguma falha, é colocado fora da comunhão da igreja, e alguns pastores inclusive proíbem a igreja de conversar com esta pessoa que está em falha. Em vez de dar apoio para que este irmão ou esta irmã se reconcilie com Deus e volte a dar a jornada, prosseguir na jornada de fé, essas pessoas simplesmente a desprezam. E Paulo, provavelmente, ele estava nem sequer conversando com João Marcos, porque para Paulo, João Marco era um desertor. Para Paulo, João Marco estava desviado da presença de Deus. São julgamentos que nós muitas vezes fazemos, amados, sem uma essência, muitas vezes, mesmo que somos pregadores, mesmo que somos homens de Deus, nós somos falhos. Então houve uma discussão, a palavra de Deus diz que houve uma discussão, uma desavença, de tal maneira que separou Barnabé e Paulo. Barnabé toma consigo Marcos e navega para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu com ele para a Síria e a Sicília, fortalecendo as igrejas. Nunca é bom, amado, quando há uma ruptura no ministério. Cria-se outro ministério, cria outras igrejas com outras determinações. Não é bom que isso ocorra, amados. Nós vemos aqui, nesse versículo, que há uma briga entre dois ministros. E nada menos que Paulo e Barnabé. Não sabemos quais foram, quanto tempo levou para que estes dois irmãos voltassem a reconciliar, a conversar um com o outro. Porque Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. Barnabé desejava que seu sobrinho João Marcos fosse com ele. Nós, amados, devemos sempre estender a mão para as pessoas que estão fracas. Então Barnabé
ele desejava que Marcos fosse com ele. E os discípulos tiveram a certeza de que parecia bem esta briga, amados. Ele separa os discípulos, separa os apóstolos. Nós, amados, temos que analisar com bastante cuidado a palavra de Deus, porque nós vemos que aqui temos esta briga, dois ministros, nada menos que Paulo e Barnabé. Mas é feita provavelmente para terminar bem. Desejamos que muitas vezes o parente seja seguidores da nossa fé. Devemos, amados, analisar com bastante cuidado, ser imparcial e cuidar do nosso ministério quando colocamos em primeiro lugar o nosso parente. Muitas vezes acabamos, e eu descobri, amados, que o ministério, ele não é, como dizer assim, o sacerdócio, ele não é herdado de pai para o filho. É aquele que Deus escolhe. O sacerdócio não é herança de família. O sacerdócio é Espírito Santo que escolhe. E Barnabé provavelmente ele queria que Marcos herdasse o sacerdócio seguindo seu exemplo. Barnabé desejava que seu sobrinho João Marcos fosse com ele. Devemos, então, amados, não colocar a família, muitas vezes, em primeiro lugar no nosso ministério. Porque muitas vezes, aquilo que achamos digno para a honra, não é apto para o serviço do próprio ministério, porque o ministério não é herança de família. Quem tinha se separado deles, quando eles estavam passando luta, foi João Marcos que abandonou o ministério. Isso está registrado no capítulo 13, verso 13. Nem Paulo, nem Barnabé cediam. Ambos eram teimosos. Assim sendo, não restou senão separar-se. Vemos que os melhores homens não são senão homens sujeitos às paixões como nós. Talvez houve falta de diálogo de ambas as partes. Mas a palavra de Deus mostra que eles discutiram e a discussão foi de tal forma que separou dois. Então nós vemos, amados, que eles são sujeitos às mesmas paixões que nós. E em tais contenda, a palavra de Deus nos traz essa revelação para servir-nos de exemplo de que somente Cristo é imaculado. Mas não devemos pensar que é raro que exista diferença entre os homens que servem a Deus. Homens bons e sábios acaba tendo diferença em ministério. Assim será enquanto estejamos neste mundo, amado, enquanto vivemos na imperfeição. Nunca seremos imune até que cheguemos à glória de Deus. Contudo, quanto a maldade faz no mundo e na igreja, os remanescentes do orgulho e da paixão que se encontra ainda alojado muitas vezes na alma dos melhores homens amados. Eu vi esta semana várias postagens gravadas não sei por quem. A pessoa não se identificou, atacando a Igreja Universal. Provavelmente essa pessoa que gravou esta mensagem, falando que a Igreja Universal está marcando os seus fiéis,
é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, porque essa mulher se apresenta, inclusive, como sendo serva de Deus. Mas essas mensagens trará divisão, suspeita, fazendo com que os próprios cristãos venham compartilhar coisas que não sabe se é real. E isso causa divisão no ministério, amado. E isto é maldade que está alojado muitas vezes no coração orgulhoso, cheio de paixões dos melhores homens. Muitos dos que moravam na Antioquia, que pouco ou nada souberam da devoção e piedade de Paulo e Barnabé, souberam sim das suas brigas, souberam sim da separação. Provavelmente alguns dos irmãos que ainda não estavam firmados na fé acabaram desistindo por causa desta briga de Paulo e Barnabé. Muitos não souberam, muitos não seguiram o exemplo de fé nem de Paulo e de Barnabé. Por causa desta briga, muitas vezes, houve pessoas que deixaram de seguir a Cristo. Muitos não souberam da devoção, da piedade de Paulo e Barnabé. Barnabé era chamado de filho da consolação. Mas acabaram sabendo da briga, acabaram sabendo da separação. Assim nos acontecerá se cedermos à discórdia, amados. Se nós aceitarmos a discórdia, se as pessoas começam a compartilhar coisas que não sabem, que não comprovam ser real, sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão se prestando a ser instrumento do próprio diabo, trazendo separação, trazendo discórdia dentro do coração e na alma dos irmãos. Os crentes devem orar constantemente, que não seja nunca conduzido a comprometer a causa que realmente deseja servir pelo vestígio do temperamento de cada um de nós, amados. Os crentes devem se controlar. Paulo era um homem de temperamento forte. Paulo, ele foi soldado, ele foi um combatente. Então ele muitas vezes explodia. Barnabé era chamado filho da consolação, era mais apaziguador, mas mesmo assim acabaram brigando. Então, o temperamento forte de Paulo acaba levando ele a tomar uma decisão que não levaria a João Marcos com ele. O afeto de Barnabé a Marcos, em sua carta escrita depois deste acontecimento, mostra que Paulo havia reconciliado com Barnabé e Marcos. Todos os que professam o nome do Senhor devem ser abertos, amados, ao diálogo, também a liberar perdão. Sejamos então sujeitos a reconciliar, se erramos, amados. O presbítero Gregório tem muitas vezes feito alguns erros, algumas coisas têm acontecido na jornada da minha vida que eu tenho me arrependido muito. Coisas que aconteceram até mesmo quando eu estava no ministério Orar Sem Cessar. Graças ao bom Deus que hoje eu consigo conversar com o pastor Luciano Silva, homem de Deus. Mas existem algumas pessoas que não conversam ainda comigo, por causa de algumas atitudes que eu tomei no passado. Então nós devemos ser sujeitos a reconciliar se erramos, amados. Se nós amamos a Deus, o amor derivado da própria fé. Que não se deixe provocar facilmente, esquecendo-se
do amor que nós devemos estender aos nossos irmãos. Não vamos permitir que a morte venha ceifar nossas vidas e que nós levamos para o túmulo o rancor, a mágoa contra pessoas que nós deveríamos abraçar, amados. Vamos ser fiel a Deus. Vamos nos manter fiel a Deus, para que a obra de Deus seja propagada e o Evangelho de Cristo venha a cumprir o seu verdadeiro papel de salvar almas. Eu achei justo vos falar acerca destas mensagens circulando dentro da rede dos grupos do WhatsApp que está atacando a Igreja Universal. Irmãos, vamos ser vigilantes, vamos ser atentos, amados. Nós somos uma grande família. E como família devemos estender o nosso afeto para todos os irmãos, não importa que ministério pertença. Eu já vos falei que eu não tenho ministério, então eu posso falar com cada igreja sem citar ministério. Eu uso mensagem de vários irmãos, eu leio muito. E para mim, eu tenho alguns amigos que fazem parte do Testemunho de Jeová, que fazem parte dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Adventistas da Promessa. Tenho amigos que fazem parte da Igreja Batista do Sétimo Dia. E uma das mensagens mais completas que eu já encontrei, falando do Sermão do Monte, foi escrita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, amados, aliás, da Igreja Batista do Sétimo Dia, uma das mensagens mais completas do Sermão do Monte foi escrita pela Igreja Batista do Sétimo Dia, lá de Londrinas. Então, amados, que nós venhamos não ficar pregando para cada igreja, criando divisão em ministério. Que nós venhamos, amados, ser capazes de amar, ser capazes de servir a Deus com fidelidade, com honestidade. Não lançar suspeitas sobre nenhum ministério. Nós não somos perfeitos, amados. Se nós fôssemos perfeitos, se alcançássemos a estatura de um varão perfeito, nós não estaríamos mais neste mundo corruptivo. Este mundo não suportaria a luz que iria resplandecer sobre nossas vidas, assim como não suportava a luz da face do rosto de Moisés, não suportaria a nossa luz. Então pense nisso, antes de compartilhar qualquer coisa que venha lançar dúvida de homens de Deus, pregadores da palavra de Deus. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amados diletos irmãos, provavelmente amanhã eu iniciarei o capítulo 16 de Atos do Apóstolo. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz. Amém?